Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 115 do Enem 2021 PPL Caderno Amarelo. É uma questão de física que trata sobre forças e balanças. Então vamos para a leitura do enunciado. A balança de braços iguais, balança A, faz a medição por meio da comparação com massas de referências colocadas em um dos pratos. A balança de plataforma, balança B, determina a massa indiretamente pela força de compressão aplicada pelo corpo sobre a plataforma. Então tem uma balança, a balança A é com base numa outra massa conhecida e a balança B é com base na força com que aquele corpo faz na balança. As balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. O procedimento de medição de calibração foi conduzido em um local da superfície da Terra e terrestre e forneceu o valor de 5 kg para ambas as balanças. O mesmo procedimento de medição é conduzido para esse corpo em duas situações. Situação 1. Então, esse corpo de 5 kg e tal levou lá na Lua, superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. A balança A forneceu o valor M1, a balança 2B forneceu o valor M2. Na situação 2, você tem o interior de um elevador subindo com aceleração constante de módulo 2 próximo à superfície da Terra. E aí a balança A forneceu M3, balança B M4. E o comando da questão é: em relação ao resultado do procedimento de calibração, os resultados esperados para a situação 1 e 2 são respectivamente, a gente tem que falar, né? Esse M1, M2, M3, M4, o que é igual ao que, maior que o que e o que for. Vamos pensar na situação 1. Lua. Então eu estou lá na superfície da Lua e eu tenho essas duas balanças. E o que vai acontecer aqui na superfície da Lua? A diferença da Lua para a Terra é a gravidade ser menor. A força de atração com que aquele astro atrai as partículas que estão no seu campo gravitacional é menor do que o da Terra, porque ela tem uma massa menor do que a Terra. Beleza. Então, numa balança como essa, que você tem pratinhos e compara os pesos e tal, se você tem uma massa de 5 kg e coloca a sua massa M1 aqui, se na Terra elas davam 5 kg, elas se equilibravam com 5 kg, que foi o teste que foi feito antes, na Lua eles também vão se equilibrar, essa massa M1 também vai se equilibrar com 5 kg. Por quê? Porque a força de atração, né, a gravidade da Terra, que era de 9,8 e mantinha os dois em equilíbrio, é maior do que a da Lua, mas atua nos dois ao mesmo tempo. Então aqui, eles vão ser atraídos mais fracamente para o chão, beleza, mas essa força de atração vale para os dois. Então a massa dos dois continua a mesma, o peso vai diminuir, mas vai diminuir na mesma proporção. Então eles vão continuar, a massa M1 vai continuar sendo equilibrada pela massa conhecida de 5 kg. Porque eu diminui o peso, mas eu diminui o peso dos dois lados, na mesma proporção. Então não tem por que mudar. Já na balança B, o que acontece? Ela é medida, a massa é medida indiretamente pelo peso, pela força com que aquele objeto faz na balança. E se você comparar na Lua em relação à Terra, o peso da minha massa M2 aqui com certeza é menor. É menor do que na Terra, porque na Terra, né, o peso, lembrando, peso é mg, é a massa vezes a gravidade. A massa do objeto não muda. Ele continua com o mesmo número de partículas que ele tinha na Terra. Mas a gravidade é menor na Lua. Então, se a gravidade diminui, o peso vai diminuir também. E como essa balança leva em conta a força que o objeto faz sobre ela, essa força vai ser menor porque o peso dela aqui na Lua vai ser menor. Então a massa M2 tem que dar menor do que 5 kg. Não porque a massa do objeto diminuiu, né? A balança vai constar que ele tem menos de 5 kg porque ele está fazendo menos força nela do que faria na Terra, e na Terra a calibração da balança na Terra dá 5 kg para aquela intensidade de força. Então na situação 1 é isso que acontece. M1 ainda vai ser medido como 5 kg, porque eu estou comparando com um objeto que também diminuiu o seu peso na mesma proporção, sem mudar a massa.
e aqui vai ser menor do que 5. Na situação 2, a gente tem um elevador subindo com uma aceleração constante para cima, com aceleração. Quando o elevador sobe, o que acontece? Se ele está subindo com uma aceleração constante, se ele tem aceleração numa certa direção, ele tem também uma força atuando naquela mesma direção. Então, quando o elevador sobe acelerado, ele faz uma força nesses objetos que estão dentro dele. Então, existe uma força para cima aqui, sobre esses objetos, além da força-peso deles, é claro, na Terra. Só que na Terra, esses objetos, né, a massa M3 aqui no caso, valia 5 kg. E a força com que o elevador empurra eles para cima também é a mesma para os dois, porque não depende da massa deles. E mesmo se dependesse, seria a mesma, porque a massa dos dois é 5 kg. Então aqui, como essas duas forças estão atuando na mesma intensidade para as duas massas, de novo, medição da balança A vai dar de novo 5 kg, porque eu estou comparando duas coisas que estão atuando sobre elas as mesmas forças, então não vai fazer diferença. Já na massa M4, o que vai acontecer? Na balança B. Então essa balança B, sobre ela está a massa M4, que em situações normais deu 5 kg na Terra e tal. Só que você tem que forças atuando sobre ela? Você tem o peso normal dela na Terra. Então ela tem um peso normal na Terra aqui, que não está sozinha, porque além do peso, como ela está numa superfície, ela tem uma força de reação normal que, em situações normais, ela vale igual ao peso. Elas vão se anular e esse corpo vai estar em equilíbrio, né? Com força resultante nula. Só que, como você tem um elevador subindo para cima, esse elevador subindo para cima, né? Para ele fazer isso, você tem que ter uma força, ele faz uma força nesse objeto para cima, né? No mesmo sentido da aceleração do elevador. Onde tem aceleração, tem força. Onde tem força, tem aceleração. Então, se esse elevador sobe acelerado e, consequentemente, aquela massa sobe acelerada, existe uma força resultante para cima sobre aquele carinha, sobre aquele bloco. Só que ele permanece em equilíbrio sobre a balança, né? Um observador que está lá dentro do elevador vai perceber ela em equilíbrio, ela não vai começar a flutuar em relação à balança. Ou seja, essa força para cima que o elevador faz sobre esse objeto tem uma resultante nele para baixo, para ele permanecer em equilíbrio, para ele permanecer sobre a balança. Então, como eu sei que essa massa está sobre a balança, está em equilíbrio, quem está dentro do elevador com ela não vê ela se separando da balança, ela tem que estar em equilíbrio com a balança. Então, como isso acontece, tem que ter uma força resultante para baixo aqui, para que a força resultante sobre a massa fique nula e aí ela se mantém em equilíbrio. Consequentemente, a força com que essa massa faz na balança para baixo tem que ser maior do que o peso original, porque além do peso original eu ainda tenho um pouco dessa força de reação devido ao movimento do elevador. Então a massa 4 tem que ser maior que 5 kg, porque ela marcou 5 kg numa presença de uma força, somente a força P, que é o peso. Como eu tenho uma força maior do que o peso, a balança vai considerar que essa massa é maior do que 5. Então nós temos a alternativa A com M1 igual a 5, M2 menor que 5, M3 igual a 5 também e M4 maior que 5. M1 e M3 são medidas por comparações com uma outra massa, mas se essa outra massa está sujeita às mesmas forças, elas vão se anular e vão se equilibrar de qualquer forma. M2 e M4 são medidas, né? Essas massas são medidas proporcionalmente à força com que elas fazem na balança. Então, na Lua essa força vai ser menor, porque a atração da Lua por esse objeto é menor. E num elevador, essa força vai ser maior porque ele tem uma componente para baixo aqui devido ao movimento do elevador. Então é por isso que M4 maior que 5. A resposta correta é a letra A. Nela, a gente precisou conhecer os tipos de forças e saber analisar
cada uma delas em cada situação. E é assim que se faz essa questão.